torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. E esse daqui é o giro de notícias do canal Thiago Crítico. Galera, matéria do Fogão Net. Botafogo deixa de gastar R$ 200 mil por mês com salários recentes do elenco. Outra matéria do Fogão Net. Botafogo divulga ganho financeiro com cessão do estádio Newton Santos para a realização dos jogos da Copa América. Matéria também do Fogão Net. Botafogo faz promoção de camisa branca de jogo para o Dia dos Pais. Fogão Net também. Massinho relembra ameaças à esposa e lamenta a falta de chances no Botafogo. Botafogo estipula prêmio de R$ 3 milhões em caso de acesso à Série A e inclui previsão nos cofres do clube. Matéria também do Fogão Net. Botafogo revela crescimento de cerca de 500% no faturamento mensal com o novo programa de sócio-torcedor, o Camisa 7. Chapecoense tenta a contratação de Rafael Carioca dispensado pela equipe do Botafogo. O jogador está nos planos da equipe catarinense. Outra matéria interessante é a Botafogo se manifesta sobre processo de Louco Abreu e diz que há excesso milionário nessa questão. Botafogo estuda 4 possibilidades para fornecedor de material e vai lançar camisa azul até o fim do ano. Instituição Botafogo de Futebol e Regatas se manifesta sobre o processo de Louco Abreu e diz que há um excesso milionário quanto a essa questão. Outras notícias: atleta do Botafogo Bernardo Valim é mais uma vez convocado para a seleção brasileira. Esse é o giro de notícias do canal Thiago Crítico. Vamos falar sobre a primeira notícia, a matéria sobre a questão salarial do Botafogo. Matéria do Fogão Net. Botafogo deixa de gastar 200 mil por mês com saídas recentes do elenco. A equipe Botafogo de Futebol e Regatas economizará cerca de R$ 200 mil por mês com as saídas do lateral esquerdo Rafael Carioca e dos atacantes Davi Araújo, Massinho e Juan. A informação é do jornalista Matheus Mandi, do portal do Fogão Net. Rafael Carioca foi o último a sair após acordo para rescindir o seu contrato nesta sexta-feira. Seu destino, segundo o GE Globo, deve ser um clube que dispute a Série A do Campeonato Brasileiro. Dentre eles, o mais cotado aí é a equipe da Chapecoense, que demonstrou interesse em contar com o jogador. Massinho, que também chegou neste ano por indicação do técnico Marcelo Chamusca, já foi anunciado como reforço da equipe na Série B do Vitória. O acordo é por empréstimo até o fim da Série B, já que o jogador tem vínculo com a equipe carioca até o fim do ano de 2022. Fora dos planos para a temporada 2021, Davi Araújo foi devolvido à equipe do Real Brasília do Distrito Federal, enquanto Juan foi liberado e assinou contrato de 3 anos com a equipe do Radomiak Radom, da Polônia, com o Botafogo mantendo aí cerca de 40% dos seus direitos econômicos. Agora resta apenas um problema a ser solucionado. O lateral direito Federico Barrandegui, remanescente da última temporada, o jogador não está nos planos e tem contrato até dezembro deste ano. Recebendo salário na casa de R$ 60 mil, o Botafogo já fez uma proposta de rescisão em maio, que foi prontamente recusada pelo uruguaio. Esperamos então que o Botafogo se livre desse jogador o quanto antes, que apareça aí, assim como apareceu uma equipe interessada em contar com os préstimos do Rafael Carioca, que assim também ocorra com o Federico Barrandegui.
Ainda falando sobre finanças, Botafogo divulga nesta semana ganho financeiro com a cessão do estádio Newton Santos para a realização de jogos da Copa América. E segue a matéria. Uma das questões mais levantadas pela torcida do Botafogo durante a realização da Copa América 2021 no Brasil foi o ganho financeiro da equipe do Botafogo por ceder o seu estádio à CBF e também à Conmebol. Essa pergunta sobre a cessão do estádio Newton Santos para a competição foi respondida nesta sexta-feira, 6 de agosto, com a divulgação do documento das principais ações da gestão do presidente do Sérgio Melo durante o seu primeiro semestre. E aqui continua a matéria. De acordo com o comunicado oficial do Botafogo, o acordo selado com a Conmebol, entidade que organizou o torneio, vencido pela Argentina sobre a seleção brasileira no Maracanã, gerou ao caixa do clube benefício na ordem de R$ 1 milhão, incluídos custos assumidos e reforma dos gramados e tanto de jogo como de treino. Algo que nesse momento ainda não vimos, pois o gramado do Botafogo continua ainda em péssimas condições. O estádio Newton Santos foi palco de 7 jogos da Copa América, 5 deles pela primeira fase, um pelas quartas de final e um pelas semifinais. Craques como Messi, Neymar, Cavani e Soares atuaram na Casa Alvinegra. Os 3 últimos, inclusive, receberam camisas do Glorioso em ações de marketing promovidas pelo clube. Então tá aí a questão levantada por nossa torcida e também pela nossa AMIB, Associação das Mídias Independentes do Botafogo, que cobrava então transparência do nosso presidente do Sérgio Melo, onde que o mesmo havia prometido realizar reuniões esporádicas mensais informando sobre os gastos com o clube e tudo que for relativo à gestão do Sérgio Melo / Vinícius Assunção. Então, parte dessa promessa do nosso presidente está sendo cumprida. Notícia interessante. Botafogo faz promoção da camisa branca de jogo para a partida que será realizada no estádio Newton Santos nesse domingo contra a equipe da Ponte Preta. E aqui segue a matéria. Botafogo faz promoção de camisa branca de jogo para o Dia dos Pais. O Botafogo é um amor que passa de geração a geração. E isso todos sabem, pois só quem ama como nós é que tem o orgulho de estampar no peito a estrela solitária. E neste final de semana, o Botafogo então tenta aí, através de uma ação de marketing meio que positiva, finalmente para o clube, realizar aí uma promoção para a sua torcida. E aqui a matéria diz o seguinte: a promoção de Dia dos Pais na loja @Botafogo_ diz o seguinte: camisa de jogo número 3, que custa R$ 259,90, sairá por R$ 179,99 para quem é sócio torcedor e tem o plano @camisa7 Botafogo, que ainda ganhará o desconto correspondente ao plano. Não sócios poderão adquirir por R$ 199,99 a camisa. Acesse então, galera, o link e garanta a sua na http://loja.botafogo.com.br/camisa capa Botafogo 3 3 tracinhos, tá? 2021. Essa é a promoção aí do Botafogo para a camisa
3 oficial a camisa branca para a torcida alvinegra. Outra matéria é: Massinho relembra ameaças à esposa e lamenta falta de chances no Botafogo. Galera, o Massinho, que foi contratado a pedido do técnico Marcelo Chamusca e que veio bem avaliado pelo mesmo e também pelo nosso diretor executivo de futebol, Eduardo Freeland, revela ameaças sofridas durante a sua passagem pelo Glorioso. Ameaças não só a ele, mas também a sua esposa e familiares. Massinho, que atualmente foi emprestado para a equipe do Vitória, equipe esta que disputa no ano de 2021 a competição da Série B, relata algo a respeito da sua falta de oportunidades dentro do clube. E aqui segue a matéria. Após pouco jogar na Série B, o meio-atacante Massinho foi emprestado pelo Botafogo junto ao Vitória. Em entrevista ao site GE. Globo, o jogador, que tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2022, revela falta de oportunidades. E aqui diz o jogador: não sou jogador de ficar reclamando ou pedindo explicação. Cada treinador faz suas escolhas. Falei com o Anderson após a chegada dele e me disse para treinar, que a oportunidade ia aparecer. Por ele, acredito que teria chances, até para ajudar, mas a direção do clube já havia deixado claro que não contava comigo e que eu poderia procurar outro clube, explicou defendendo-se das críticas da torcida do jogador. O Botafogo tem mais de 30 jogos na temporada e foi titular em apenas 7. Nosso início de ano foi complicado, pois estávamos montando um time, veio a pressão da torcida e acabei sendo um dos alvos. Isso acontece em time grande, principalmente quando se tem uma torcida tão apaixonada e exigente como a do Botafogo. Ele continuou citando que o time só perdeu uma vez quando foi titular. Ele iniciou jogando 7 dos 16 jogos que fez com a camisa do clube. E aqui volta a falar o Massinho. Jogar no Botafogo é uma honra para qualquer jogador. Fiquei longe do meu melhor, mas também não fui o principal responsável pelos insucessos do clube. Dos jogos que fui titular, só perdemos para a equipe do Flamengo. Nunca deixei de me dedicar e trabalhar por esse clube e essa torcida que merece todo o respeito. Depois que fui expulso, não tive mais oportunidade de jogo como titular. Quem acompanha os treinos sabe o quanto me dediquei. Infelizmente as oportunidades não vieram, mas sempre deixei claro que gostaria de ajudar os meus companheiros, frisou o atleta. Agora, na questão ameaças. Após Massinho ser expulso no segundo jogo das semifinais da Taça Rio contra a equipe do Nova Iguaçu, sua esposa Gabriele Lemes postou um desabafo nas redes sociais contra ameaças que diz ter recebido. Atitude que eu, Thiago Crítico Alvinegro, e os demais associados da AMIB não compactuamos com esse tipo de afronta à liberdade do ser humano e também esse atentado quanto à vida de qualquer que seja o ser humano, tá? Independente do Massinho não ter correspondido dentro de campo aos anseios da nossa torcida, eu acredito, como torcedor botafoguense, que nem eu, nem os demais produtores de conteúdo dos canais que representam aí não só a instituição Botafogo, mas também a torcida, além da AMIB como um todo, não compactuamos com esse tipo de afronta à saúde, tá? E à honra do ser humano. Então, queremos aqui, eu particularmente, desejo sorte ao atleta Massinho, que ele reencontre o futebol que outrora ele demonstrou por outras equipes, como no caso do Cuiabá e também do Guarani de Campinas, e que ele possa aí trilhar novos caminhos, que não no Botafogo, mas em outras equipes, tá? O Massinho, que ainda tem contrato com o clube até o ano de 2022, esperamos que desempenhe um melhor futebol, algo que ele não conseguiu demonstrar no clube de General Severiano, e que possa aí voar
voos mais altos de outras equipes e que possa o Botafogo se beneficiar, tá, de uma possível aí negociação futura sobre a venda do jogador Massinho, beleza? E aqui segue o restante da matéria a respeito da questão das ameaças que sofreu o atleta. Após Massinho ser expulso no segundo jogo das semifinais, Gabriele Lemes, tá, a esposa do Massinho, postou um desabafo nas redes sociais contra ameaças que diz ter recebido. Atitude reprovada prontamente pela torcida. O jogador revela que não quis levar o caso adiante. E aqui ele diz: foi um momento difícil, jamais havia passado por isso. Não prestamos queixa porque nosso país impera a impunidade. As pessoas, deixa eu ver aqui, precisam ter um pouco de respeito com a vida. Você pode não gostar do jogador Massinho, mas precisa respeitar o ser humano Massinho. Isso vale para qualquer pessoa no mundo, afirmou aí o atleta ex-Botafogo. Então, boa sorte aí ao Massinho, que esse tipo de fato não mais ocorra e que, se constatado aí a verdade a respeito dessa questão que foi levantada do Massinho, que aqueles que o fizeram, que paguem por por essas questões aí, beleza? Por falar em ex-jogadores, Botafogo se manifesta sobre o processo de Louco Abreu e diz que há excesso milionário inaceitável na ação movida pelo atleta contra a instituição Botafogo. E aqui diz: Botafogo se pronunciou nesta sexta-feira sobre a notícia envolvendo o processo movido pelo ex-atacante Louco Abreu, que cobra quase 6 milhões de reais na Justiça do Trabalho. A juíza Karenina David Campos de Souza e Silva, da 35ª Vara Civil do Rio de Janeiro, negou o recurso do Botafogo. Mais uma vez, nós sabemos que quando há, entre aspas, justiça entra em campo, o Botafogo sempre é prejudicado. E aqui continua: negou o recurso do Botafogo, que tentava reduzir o valor da dívida e condenou o clube por litigância de má fé, ou seja, diz que o Botafogo age de má fé quando do não pagamento ao atleta. Na nota enviada à imprensa, o Botafogo diz que tem o interesse de chegar a um acordo com o Louco Abreu, mas que considera que há um excesso milionário inaceitável na ação e que irá se defender dessa questão. E aqui diz o Botafogo: foram vinculados na imprensa notícias sobre o processo que corre na justiça envolvendo o Botafogo e o atleta Louco Abreu. Sobre este caso, cabe esclarecimentos alguns pontos importantes para um amplo conhecimento de seus torcedores. Primeiro, o Botafogo tem o interesse de chegar a um acordo com o ídolo, que manifestou esse posicionamento em diversas oportunidades, mas não concorda e não reconhece os valores apresentados por seus advogados. Segundo, o clube informa que irá recorrer da decisão. A multa aplicada e a alegação para a mesma são completamente descabidas. Terceiro ponto, quanto ao valor total informado na ação, há excesso milionário inaceitável e por tal motivo o Botafogo irá se defender nos fóruns competentes. Assinado Botafogo de Futebol e Regatas. Galera, que o Botafogo deve em muito, tá? Isso é inegável, é inquestionável que o Botafogo deve a muitos atletas, ex-atletas, ex-funcionários e demais credores, mas eu não acredito que o valor que o Botafogo venha a dever ao Louco Abreu beira esse absurdo desses 6 milhões. Esperamos que os advogados do Botafogo entrem em ação e consigam reverter essa ação da qual o Botafogo se sente aí lesado. Que o Botafogo possa pagar o que é devido ao Louco Abreu, mas que não seja esse montante, pois eu acredito, na minha opinião, que o Botafogo não deva tanto assim
ao ídolo alvinegro é o louco Sebastião Abreu. Beleza, galera? Para terminar esse informativo alvinegro, matéria do Fogão Net que diz o seguinte: Chapecoense tenta a contratação de Rafael Carioca dispensado pelo Botafogo. E já vai tarde, tá, Rafael, cara de barraca. Depois de decidir com o Botafogo, lateral esquerdo Rafael Carioca tem chance de fechar com a equipe da Série A Chapecoense. Segundo o repórter Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, as partes já conversam e caminham para um acerto com o clube catarinense. Rafael Carioca não vinha sendo utilizado nos últimos jogos após a chegada do técnico Anderson Moreira e acertou a rescisão em comum acordo em reunião realizada na manhã desta sexta-feira. Ele fez apenas 8 jogos com a camisa do Botafogo. Esperamos aí que o atleta tenha boa sorte e encontre novos ares aí e que possa desempenhar um melhor papel, algo que ele não conseguiu efetivamente fazer no clube. E mais uma matéria para fechar o giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro traz a seguinte notícia: Botafogo estuda 4 possibilidades para fornecedor de material e vai lançar camisa azul ainda neste mês. Deixa eu ver aqui. E não seria nem esta, galera, mas eu vou ler essa matéria e outra para finalizar aqui o giro de notícias. É o seguinte: em processo de revisão de contratos, o Botafogo estuda 4 possibilidades para o fornecimento de material esportivo a partir do ano de 2022, quando o contrato com a capa estará definitivamente encerrado. Espero que se encerre para nunca mais, se houver mais uma renovação esdrúxula como foi com essa distribuidora de material, a qual não entrega com responsabilidade seus produtos caros, de baixa qualidade e com uma entrega totalmente difusa. Tá? Em processo de revisão de contratos, o Botafogo estuda 4 possibilidades para o fornecimento de material esportivo. E são estas. Segundo o jornalista Igor Siqueira, do UOL, a diretoria alvinegra estuda renovar com a capa. Tá? Essa é uma das possibilidades. Eu acredito que não ocorra. Ter uma confecção própria, tá? É a segunda. E também há outras 2 marcas não reveladas entre as possibilidades. No documento que apresentações adotadas nos primeiros 6 meses da gestão do Césio Melo, o Botafogo frisa que o processo herará luvas e garantias mínimas, além de grande visibilidade da marca. Enquanto isso, o Botafogo e a capa têm preparado o lançamento da nova camisa azul, o 4º modelo, até o final deste mês de agosto. E para finalizar, vou ler aqui a matéria sobre o atleta Bernardo Valim, tá, galera? Bernardo Valim é convocado mais uma vez para a seleção brasileira sub-15. Joel Vinegra, o meia Bernardo Valim, atleta do Botafogo, foi novamente convocado pelo técnico Dudu Patetucci para a seleção brasileira sub-15, que se prepara para a disputa do campeonato sul-americano da categoria. Presente nos 2 primeiros períodos de preparação, Valim foi chamado a uma nova etapa de treinamentos entre os dias 13 e 22 de agosto na Granja Comari. Boa sorte ao nosso menino aí, o atleta de apenas 15 anos. Beleza, galera? Esse foi o informativo do canal Thiago Crítico Alvinegro. Espero que tenham se bem informado, tá? Tenham gostado de ouvir as notícias aqui repassadas por mim, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez o carinho com que me recebe todos os dias para ficarem bem informados sobre o nosso objeto de maior amor, Botafogo de Futebol e Regatas. Peço que você, botafoguense, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, só assim para que o YouTube possa disponibilizar melhor o meu conteúdo para demais amigos e amigas de camisa alvinegra, tá? E peço que, se possível,
me ajudem a fortalecer o trabalho deste que vos fala, Thiago Crítico Alvinegro. Amanhã estarei realizando um pré-jogo, tá? Na parte da tarde, falando a respeito da partida que irá ser realizada entre a equipe do Botafogo e a equipe da Ponte Preta, neste domingo às 20h30, no estádio Newton Santos, ou seja, às 20 horas e 30 minutos, ou seja, 8h30 da noite, horário de Brasília, estará sendo realizada a disputa da 16ª rodada da competição, partida entre a equipe do Botafogo e a 16ª colocada da competição, a equipe da Ponte Preta. Tá? Esperamos que o Botafogo siga continuando esse caminho de vitórias e que a Ponte Preta seja mais um na grande campanha que vem realizando aí, nesse momento, o técnico Wenderson Moreira. Então, galera, conto com vocês amanhã às 16 horas e 30 minutos, ou seja, às 4h30 da tarde deste sábado, para estarmos falando e debatendo muito sobre a nossa próxima partida, que é contra a equipe da Ponte Preta, no estádio Newton Santos. Conto com a presença de todos vocês inscritos aqui no meu canal e também os demais amigos e amigas e irmãos de camisa que ainda não conhecem meu trabalho. Peço que se inscrevam, tá, no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo aqui embaixo para demais amigos e amigas e irmãos de camisa botafoguense, para que o YouTube projete aí mais e mais o meu vídeo para os demais amigos de camisa, fortalecendo assim o meu trabalho e a visibilidade não só do meu canal, mas também do nosso querido, amado, glorioso, o Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Saudações alvinegras. Boa noite a todos. Tamo junto.